entender o que está acontecendo, porque é o seguinte, segundo especialistas, por conta do aumento do desmatamento, você tem uma área sem cobertura vegetal para a qual o fogo se alastra, o fogo que é até o fogo das queimadas, a chamada coivara, né, que é aquela queimada que o pequeno agricultor faz para limpar o pasto, ou mesmo um incêndio típico dessa época mais seca, e ele se alastra para a área desmatada. Portanto, esses tantos focos de queimada que a gente está acompanhando esse ano seriam resultado do aumento do desmatamento. É isso que está acontecendo? Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Natuza. É preciso a gente começar a fazer uma diferenciação entre as situações. Há, de fato, um exagero com relação ao que propaga a mídia internacional com relação ao que está acontecendo na Amazônia, e aí eu já vi várias manifestações de pessoas influentes, de artistas, de outras personalidades, e de gente falando o que às vezes nem conhece e com posições muito contraditórias daquilo que é a realidade na Amazônia. E uma interferência até certo ponto muito perigosa internacional com relação às medidas que têm que ser tomadas para a contenção das queimadas. E do outro lado nós temos uma realidade que é inegável, que é o aumento, de fato, das queimadas, que aumentaram significativamente, e eu me refiro aqui ao estado do Amazonas, em relação aos outros períodos, ao mesmo período dos outros anos. Nós estamos fazendo o levantamento de por que isso teria acontecido e quem são os principais responsáveis desse aumento. E nesse levantamento preliminar que nós estamos fazendo, há um indicativo de que essas queimadas estão sendo feitas no início, naturalmente, do período de estiagem, como acontece todos os anos, para atividade agropecuária e para atividade de exploração madeireira. Há também, em certo grau, a questão da especulação imobiliária. Então, são fatores que, conjugados, facilitam essa ação. Há um outro problema que também é grave no estado do Amazonas, que é com relação à regularização fundiária, o que torna mais difícil para os órgãos de controle, como o SEMA, IPAAM, que é o nosso Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, coibir quem está causando esse dano ao meio ambiente. E é uma preocupação que nós estamos tendo. Nós mantemos uma equipe de prevenção e combate a queimadas ativa o ano todo. Já no início de agosto agora nós decretamos também situação de emergência, já observando essa tendência de crescimento da quantidade de queimadas. Montamos inclusive uma força-tarefa que inclui órgãos do governo do estado, incluindo aí Polícia Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, as prefeituras onde acontece esse desmatamento com maior frequência no estado do Amazonas, que é ali no sul. E montamos também um sistema de monitoramento geoespacial, que permite você ter imagens de satélite de até 10 metros do chão, identificar essas queimadas e responsabilizar quem as está praticando. Agora, Leila, o governador, quando ele entrava aqui, um pouco antes da gente começar a falar, dizia que decretou situação de emergência no estado do Amazonas. E aí, governador, o senhor fala que há um exagero internacional, mas em que momento, então, esse suposto exagero internacional se encontra com uma realidade de decretação de emergência? Porque o senhor, de fato, decretou. Onde é que está? Quem é que está errado aí? Decretar a situação de emergência ou interpretar de forma exagerada? Por que eu decretei uma situação de emergência com relação às queimadas no estado do Amazonas? Porque nós estamos começando o período da estiagem. E só nesse início do período de estiagem de agosto, eu já tive um número considerável de queimadas, superando, inclusive, o número de setembro. Setembro é quando a gente tem a pior situação. Então, à medida que nós tomamos... Maior escassez de chuva. Exatamente. É o período em que o sol está mais intenso, e aí eu vou começar a ter as queimadas espontâneas, por conta da vegetação que está seca. Às vezes um pescador, um pequeno agricultor, descuidadamente joga ali uma bagana de cigarro ou alguma coisa, um vidro, por exemplo, solto lá na floresta. Quando reflete a luz do sol, ele acaba também provocando um incêndio. Então, Porque há uma diferença, governador, entre queimada e incêndio. A Leila falou um pouco disso. A queimada é ação agropastoril para a promoção da agricultura ou de pastagem, ou de pasto. E no caso do incêndio pode ser tanto a ação
do homem, Sim. e esse incêndio não tem controle, quanto a ação da própria natureza, raio, é isso. E o que nós defendemos é que é possível você desmatar, mas de forma responsável e de forma controlada. Há ainda um questionamento muito grande sobre as queimadas, e nós entendemos também que a queimada ela acaba sendo muito prejudicial, mesmo que seja uma queimada controlada e com autorização dos órgãos ambientais. Há maneiras de você desmatar sem queimar, só que essas práticas acabam sendo muito caras e muito custosas e demoradas para o pequeno produtor. Praticamente inviável para que ele possa fazer isso. Daí a necessidade de nós termos investimentos e tecnologia para melhorar essa nossa atividade produtiva para o pequeno produtor, principalmente. Eu queria saber dos recursos do Fundo Amazônia, porque pelas informações que a gente tem um programa, o Preve Fogo, por exemplo, que ele ainda está usando um resíduo aí de recursos do Fundo Amazônia, e a gente sabe que essa fonte, digamos assim, secou, ou está secando, fadada a secar. Então, em que medida esse Fundo Amazônia é importante para que o Estado do Amazonas, que tem uma dimensão territorial tão grande, uma área tão grande, consiga fazer o controle do desmatamento e o controle dos incêndios? Ou queimadas? Bom, as queimadas elas acontecem principalmente na região sul do estado do Amazonas. A suspensão do Fundo Amazônia, ele não compromete as atividades que já estão em curso do estado do Amazonas. Até porque nós temos também investimentos nesse sentido para a prevenção que são feitos diretamente pelo KfW, que é um banco de fomento alemão. Isso daí é um acordo feito diretamente entre a Alemanha e o estado do Amazonas. Mas a longo prazo, a suspensão ou o corte do Fundo Amazônia e dessa relação com o governo federal nos preocupa. Nós estamos muito atentos a isso, todos os governadores da Amazônia, e estamos construindo uma proposta de que, se em algum momento não haja mais essa relação com o governo federal, que essa relação possa ser ou com o consórcio de governadores da Amazônia, ou que isso possa ser feito com cada governador. Isso daí a gente ainda precisa alinhar com Noruega e Alemanha, se em algum momento se o governo federal não tiver mais essa relação de repasse desses recursos. Ressaltando que os recursos do Fundo Amazônia são fundamentais para a proteção da floresta. Nós, no estado do Amazonas, temos muitos projetos significativos que foram e que são financiados pelo Fundo Amazônia, como o turismo de base, que a gente tem lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, lá no Tumbira, no manejo do pirarucu, algumas atividades de pequenas cooperativas. Recentemente eu tive agora, no último fim de semana, inaugurando uma agroindústria no município de Manicoré, de uma pequena cooperativa que era financiada pelo Fundo Amazônia. Agora, governador, o presidente Jair Bolsonaro já disse isso publicamente e reage muito mal nos bastidores quando ele diz o seguinte: o governo federal tem uma responsabilidade clara no combate ao desmatamento, mas os governadores da Amazônia Legal fazem muito menos do que deveriam e essa conta sempre fica com o governo federal. Como é que o senhor recebe esse tipo de avaliação e o que os governos da Amazônia Legal precisavam fazer e não fizeram até hoje para evitar um cenário agudo de crise como a gente vive agora? Bom, essa crítica não é endereçada ao governo do estado do Amazonas, porque no estado do Amazonas nós temos feito tudo que pode ser feito, inclusive ampliando esse nosso trabalho de monitoramento e trabalhando de forma preventiva para que essas queimadas não aumentem e... Mas, no entanto, elas aumentaram. Aumentaram. O que deu errado? O que acontece? Nós vivemos uma série histórica de queimadas. Essas queimadas estão acontecendo onde sempre aconteceram, naquele arco ali do desflorestamento no sul do estado do Amazonas. Hoje, propaga-se muito um discurso de permissividade, né? O país está muito dividido entre quem é do lado A, quem é do lado B. Muita gente munida pelo ódio, muita gente querendo um assunto para ser a polêmica e de alguma forma ganhar algum tipo de projeção. Nós temos agora mandado notificações para algumas pessoas que estão queimando, alguns produtores, e ele simplesmente diz assim: olha, pode multar, não tem problema não, paga a multa, como se no outro dia alguém fosse lá resolver a situação dele, como se fosse anistiar. E esse discurso vem de vários setores da sociedade
de desrespeito às instituições, de desrespeito, por exemplo, a instituições como o IBAMA, como o governo do Estado. Daí a necessidade da gente construir uma relação institucional entre governadores da Amazônia e governo federal, no sentido de mandar uma mensagem muito clara para quem desmata, para quem queima, do nosso posicionamento contra isso que acontece, e também um posicionamento muito claro para os governos internacionais que têm investido aqui no Brasil, que têm investido na Amazônia para a proteção das nossas florestas.